Boa noite, igreja. Estamos aqui, não é? Mais um ano. Benção, né? Alguns não alcançaram, mas eu e você estamos aqui. Não é, Cid? Benção. Graça de Deus para nós. Esses dias eu estava falando em casa lá, dizendo assim, eu gosto de dezembro. Dezembro tem um ar diferente de todos os outros meses do ano. Parece que ninguém briga, ninguém desentende, todo mundo trata bem uns aos outros. Que bom que isso fosse o ano inteiro, né? Pudesse ser o ano inteiro. E nós estamos aqui nesta noite para celebrar ao Rei dos Reis, Jesus o Senhor. E eu achei interessante essa semana, o Josivan trouxe um estudo para a gente na quinta-feira, e falando do Natal. E Natal é muita festa, né? Tem muita festa. Muita comida. Inclusive lá em casa estão programando o que vão comer no Natal, de ceia de Natal. Lá em casa já não fala mais em presente de Natal. Todo mundo ficou adulto. Mas se fala muito em comida. A gente vê os trânsitos na rua. Eu gosto de dizer lá em casa, não vale a pena sair de carro esses dias. Você não arruma lugar para estacionar. Não sei de onde sai tanta gente. E outra coisa, a crise está aí, mas todo mundo tem dinheiro para comprar bastante. Pelo menos dívidas estão fazendo, né? Provavelmente. Mas sim, por que Natal? Qual a razão de Natal? A gente vê aqui, né? É maravilhoso a gente ver as crianças, os louvores. Mas por que Natal? Qual a razão de todas essas celebrações? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 2. Inclusive as crianças já falaram algumas coisas aqui a esse respeito. Eu espero ser sucinto na minha meditação com os irmãos aqui. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 14. Obrigado, Paulo César. Lucas 2, de 1 a 14. Eu vou ler e quero que os irmãos acompanhem comigo. Que você possa prestar bem atenção no que diz o texto da palavra do Senhor. Ele diz assim: naqueles dias, que dias? Foi publicado um decreto de César Augusto. Quem é César Augusto? Convocando toda a população do império para recensear-se. O que é recenseamento? O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, 9 meses. Chegou o dia do menino nascer.
E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor, de grande medo. E o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, não tem mais. Eis que vos trago boa nova. Eu trago boa nova de grande alegria, que o será não só para vocês, mas para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitados em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, em um momento muito especial, do qual nós vamos meditar na palavra do Senhor. Momentos do qual nós vamos relembrar o nascimento do Seu Filho Jesus, nosso Salvador. Espírito Santo de Deus, pedimos sobre nós a Tua bênção, entendimento da palavra do Senhor em nossa vida. Nos ajude a nos concentrar na palavra do Senhor. Nos ajude a esquecer agora as coisas lá de fora, nossos problemas, nossas lutas, que o nosso coração e a nossa mente estejam voltados para o Senhor. Até as coisas do culto aqui que queira tirar de nós o pensamento e o coração da Tua presença, que o Senhor venha nos ajudar, pôr de lado agora, estar com nossa mente, totalmente o nosso coração voltados para o Senhor. Espírito Santo, nos abençoe com a palavra, o Evangelho. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, irmão? Eu gosto demais de Lucas, porque Lucas tem um jeitinho peculiar de relatar a história, os acontecimentos, do qual ele fez muitas pesquisas para que ele pudesse escrever a Teófilo sobre Jesus Cristo. E ele é entre os escritores do Evangelho, ele é o único que fala desses motivos aqui, recenseamento. E eu achei e acho maravilhoso o que está contido aqui da palavra de Deus, porque ele traz para mim a convicção ainda mais e a certeza de que Deus conduz a história, de que Ele escreveu a história. Ele escreveu a história. A sua história está escrita por Deus. A minha, a sua, a nossa história. O povo de Deus aqui, a história Deus escreveu antes dos acontecimentos. E aqui chama muito a minha atenção desse governador, de quando ele toma uma atitude dentro de que é cabível à sua autoridade, e ele vai editar um decreto. E esse decreto é para que todos voltassem às suas regiões, aonde nasceram, e fossem lá participar de um recenseamento, de um censo,
precisaria voltar lá para fazer registros referente a cada morador da região. E esses registros, eles tinham alguns objetivos. Um deles, saber quem era você. E outra coisa, controle fiscal. Saber as coisas que você tem, o que você tinha, que o governo poderia te cobrar algumas coisas. Isso é maravilhoso porque leva um homem e uma mulher que tem uma história escrita de fatos que deveriam acontecer. E a gente que crê e conhece na palavra de Deus, eu não tenho dúvida de que todas as providências aqui Deus estava tomando para se cumprir o que os profetas tinham anunciado. César Augusto, segundo as histórias, governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo Jesus. Mas houve um profeta, e isso é que enche meu coração, que há mais de 600 anos tinha dito que essas coisas eram para acontecer. E agora Deus está usando César Augusto para fazer algo que levasse José e Maria a Belém para ali nascer o Messias prometido. Como pode? Mais de 600 anos, Deus já anunciava através dos seus profetas e dizia ao povo que em Belém nasceria o Salvador do mundo. Projeta para nós aqui, cadê os irmãos da multimídia? Miqueias, e nós vamos ler este versículo, tá? Miqueias 5, verso 2. Miqueias 5, verso 2. Eu quero, junto com você, proclamar aquilo que Miqueias anunciava há mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Podem ler? E tu? Ah, não, a gente pode ler melhor, não pode? Pode, não pode? Vamos lá? E tu, Belém, e tu, Belém, Efrata, e tu, terra de pão frutífera. Belém significa pão. Efrata, frutífera. De ti, lugar insignificante, uma aldeia. De ti nascerá o Rei dos Reis. Deus vai se fazer homem lá em Belém. Será que era do tamanho do Novo Horizonte? Maiorzinho, né?
O que enche meu coração aqui, meus irmãos, é perceber que Deus conduz e continua conduzindo a história. Quando eu olho para o nosso Brasil, eu não tenho como negar isso, que Deus conduz a história desta nação. Por mais que ela se afunde, Deus está conduzindo a história desse povo. Porque Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos, o porquê que Ele faz cada coisinha. Então aqui, o Miqueias, há 600 anos, falando, Deus dando a ele esta revelação, diz que em Belém iria nascer o Salvador. E na época de César Augusto, ele edita um decreto. E José precisa ir a Belém com Maria. Isso para mim é muito precioso, irmãos. Isso alegra demais o meu coração. Porque cada dia mais eu me conscientizo de que a minha história, ela está nas mãos de Deus e ela já está escrita. E Ele tem os seus planos e propósitos com a minha vida. E com a sua também, com as nossas vidas. E é Ele quem nos conduz. É Ele quem dirige a história. A palavra de Deus nos ensina que tudo isso tinha um tempo certo para acontecer. Por favor, Vinícius, Gálatas 4, verso 4. E a igreja vai ler esse verso para nós. Gálatas 4, verso 4. Podem ler? Vindo. Mais uma vezinha. Vindo. Eu fiz questão de escrever aqui o que é plenitude de um tempo. Plenitude é a totalidade e a completude do plano divino para a redenção da humanidade, trazendo consigo a riqueza espiritual e a realização das promessas de Deus. Isso é plenitude. Chegou o tempo determinado por Deus para que nascesse o Salvador do mundo que os profetas tinham anunciado. Não era outro tempo. Tinha chegado o tempo determinado para que tudo viesse a acontecer. E na cidadezinha de Belém, cidade do pão, terra frutífera. Agora, você quer ver outra coisa que enche meu coração? Jesus nasce. Eu fiquei pensando, que hora foi? Pastor de ovelha. Eu fui ler a respeito, diz que tinha pais que não gostavam nem que falasse disso para os filhos, para que os filhos não fossem pastores de ovelha. Era alguém, não tinha valor. Eu lembro quando Jacó chegou no Egito com os seus filhos, eles foram morar na terra de Gósen, porque lá era o lugar de pastores, porque os egípcios não gostavam de pastores. Era ralé.
Mas eu quero, junto com você aqui, pensar numa coisa preciosa. Jesus nasce. E quem os anjos vão procurar primeiro? Para falar do nascimento do Salvador. E pastor de ovelhas, se você olhar o texto, eu não vou ler, você pode dar uma olhadinha aí. Diz que eles guardavam os rebanhos nas vigílias da noite. Você sabe o que é isso? A noite era dividida em 4 vigílias. De 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3, de 3 às 6 da manhã. São as vigílias da noite. Então isso quer dizer que os pastores se revezavam no cuidado do rebanho, por causa dos bichos que podiam atacar ou ladrões que viessem roubar. E eram homens que viviam longe de casa dias e dias. E quando o Salvador nasce, os anjos celestiais vão diretamente a esses homens que estão lá no campo guardando o rebanho. E tem algo que me chama a atenção, porque a palavra diz assim, que hoje vos nasceu o Salvador. Fiquei pensando, será que acabou de nascer? Que hora era? Porque o texto diz que durante a vigília da noite eles estavam lá cuidando do rebanho. E aparece um anjo, fala com eles, eles ficam com medo, assustados. E ele diz, não temas, eu trago para vocês boas novas de grande alegria. É que hoje nasceu o Salvador, aquele de quem os profetas anunciavam. Ele nasceu hoje. Ele acabou de nascer. E estamos trazendo para vocês aqui, longe da cidade, a notícia, esta boa notícia, esta boa nova de salvação. E a palavra de Deus relata que depois aparecem anjos e eles começam a cantar glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Eu fiquei a imaginar, que hora que os pastores devem ter ido para Belém, hein? Era mais ou menos na região de Belém, porque o texto diz que era assim. Que eles estavam ali, viviam ali pela região de Belém, no campo. E os anjos retornam e eles dizem, vamos depressa a Belém, ver aquilo que foi anunciado. E os anjos tinham dado um sinal. Vocês vão chegar lá nas estrebarias, vocês vão encontrar uma criança envolto e enfaixado. Vai estar enfaixado um menino lá onde vocês vão pôr os animais de vocês. Era o sinal para que eles soubessem que ali era Jesus o Salvador, o Filho de Deus que tinha nascido. E eles vão conferir, chega lá e encontram. Irmãos, que privilégio dos pastores. Foram os primeiros a serem comunicados do nascimento de Jesus e são os primeiros a sair proclamando o que eles tinham ouvido e visto. Alguém que não dava um valor, mas que para Deus é precioso. E a palavra de Deus diz que lá onde eles estavam, eles falavam do que eles tinham ouvido, confirmavam tudo. E aqueles que ouviam os pastores dizer, ficavam maravilhados daquilo que ouviam a respeito do menino enfaixado, envolto em faixas. E a palavra de Deus diz que eles retornam louvando a Deus por tão grandes maravilhas. Mas por que essas coisas aconteceram? Por que chega a plenitude do tempo
o tempo estabelecido por Deus, para que Ele se manifeste a sua graça, misericórdia. Por que Deus? Qual era o propósito de Deus em fazer assim? Qual é o propósito do Natal? Por que que eu e você celebramos o Natal? Há um sentido real na sua vida, no seu coração? Ou é tanta festa, Areli, que às vezes a gente perde o sentido verdadeiro do Natal? É justo se alegrar, é justo. Mas as razões da minha alegria, elas são reais. Quando eu vou comer, eu vou celebrar, é real o sentido da minha celebração, da minha ceia, viu, minhas filhas? É real. Por quê? João 3,16. Não precisa nem abrir. Vamos falar junto? Porque mais uma vez, porque Deus aqui está o verdadeiro sentido do Natal, meu irmão. Primeiro lugar, porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou. E de uma forma inexplicável, que a gente não consegue compreender tamanho amor. Ele te amou, nos amou tanto, que deu o seu Filho para te dar vida eterna. Eu fiquei pensando, que vida eterna? Natal, vida eterna, festa. A gente, quando pensa na vida eterna, você já pensa num céu de rua de ouro, árvore da vida, rio de cristal, a quem que eu vou ver lá? Eu vou ver papai, eu vou ver meu filho, eu vou ver mamãe. Mas o que é a vida eterna? Independente disso, você era eterno. Você sabia disso? A eternidade reside em você, dentro de você. Assustei você? Não. O espiritual seu nunca teria fim e nem vai ter fim. Mas ele estava condenado e perdido, sem Deus. Aí Jesus vem, Deus dá o seu Filho para que eu e você tenha vida eterna, vida com Deus. Vida eterna não é um lugar. Vida eterna é Deus presente na minha vida, eternamente, irmão. Isso é vida eterna. Por isso que a palavra de Deus também fala da perdição eterna. Porque se Jesus não vem, nós estaremos perdidos eternamente. Mas Ele vem, dado pelo próprio Deus, para que nós possamos viver eternamente na presença de Deus. Ele em nós. Aí sim é Natal. Aí sim
é Natal. Aí sim é Natal. É Jesus nascer nos nossos corações e te dar vida eterna. Se tudo isso que nós fazemos, que celebramos, se não tem essa realidade no nosso coração, é simplesmente festa. Não há nascimento de Jesus. Não há salvação. Não há vida eterna. A plenitude do tempo se completou, chegou com a chegada de Jesus, o Salvador, na cidade de Belém. E tudo se completa com a sua morte e ressurreição, onde eu e você poderemos desfrutar da vida eterna com Deus, eternamente. Por isso que Gálatas diz que desde a eternidade já estava tudo planejado. A história é escrita. Eu amo o Senhor, eu amo meu Deus, eu louvo a Ele. Porque Ele é o Senhor da história. É o Senhor da história. Quem conduz a história, inclusive da sua vida, da minha vida, das suas vidas. Louvado seja Deus por Jesus que nasceu. Louvado seja Deus por Jesus que veio, presente de Deus para nós. Eu quero encerrar este momento lendo junto com você, nós vamos ler juntos. Efésios 2. Porque isso é Natal. Sim, isso é Natal. Efésios 2, de 1 a 10. E eu concluo aqui a minha palavra nesta noite. Podem ler comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de mim nem de você, não vem de nós. É uma dádiva de Deus em Cristo Jesus.